né? Aqui eu queria esclarecer bem o seguinte: a maior parte das pessoas que analisa a situação política brasileira, que tem eles têm um viés analítico muito definido, de achar que você não deve prestar atenção a determinadas coisas, porque isso daí seria uma espécie de excentricidade política. Você seria uma pessoa, seria um maluco de pensar que tal e qual coisa pode acontecer. Nós enfrentamos esse tipo de preconceito quando começou a ser organizado o golpe contra Dilma Rousseff. Todas as pessoas que a gente deveria chamar, numa expressão francesa, de bien-pensants, pessoas bem pensantes, quer dizer, elas sempre pensam aquilo que é o mais certinho, o mais correto, o mais de acordo com o figurino. Elas falaram o seguinte: falar em golpe no Brasil é uma loucura. É uma loucura, o Brasil é estável, não vai ter golpe, tem uma democracia, né? Eu me lembro que um dirigente do PSTU gravou um vídeo, na época, em 2013, quando a discussão cresceu, e falou o seguinte: não, o imperialismo não quer o golpe, o Japão não quer o golpe e tal. A gente ouvia essas coisas e falava, isso é uma coisa assim, é uma coisa decorada, né? Você vai para a escola, você decora determinadas coisas, e depois na hora de viver a vida, a decoreba não é suficiente para você agir. Você precisa ter mais versatilidade, né? Você precisa ter capacidade de análise. Bom, quando a gente fala de golpe militar, algumas pessoas na imprensa progressista concordam que existe ameaça de golpe militar, que a gente levantou há muito tempo. Mas eles consideram que esses movimentos que pedem intervenção militar, isso daí não passa de um bando de malucos. Os próprios comandantes das Forças Armadas estavam falando, esses malucos que pedem um golpe militar e tal, quer dizer, seriam os malucos. Quer dizer, não tem importância. Tá? Isso é falso. Primeiro porque os malucos, eles foram o setor mais ativo da mobilização para derrubar a Dilma. Quem esteve nas mobilizações, que é uma coisa importante, né? A gente nunca deve analisar as coisas de longe pela informação da imprensa, que você tem chance de 90% de errar. Quando aconteceram as mobilizações em São Paulo, nós estivemos em todas elas, com alguém olhando, né, logicamente, olhando a mobilização. Em todas elas, o setor mais agressivo, mais organizado, era o pessoal da intervenção militar. Não é um bando de malucos, é uma organização política que cresce. Tudo bem, se você conversar com eles, você vai tirar a conclusão de que eles são malucos. Mas isso daí não vale nada em política, porque os nazistas alemães também eram malucos. Tanto vejo que eles fizeram no poder, uma maluquice total. Só que o fato da pessoa ser um maluco não quer dizer que ela não possa tomar o poder, matar gente, torturar gente, derrubar governo. Política não é a pessoa sensata e inteligente que dá as cartas. É uma luta de forças sociais muito intensa. Então tem que prestar atenção nos malucos. E até muita gente fala que os de esquerda, que apoiam o Lula, que foram contra o impeachment da Dilma, também são malucos. Nós também seríamos malucos aos olhos de outras pessoas. Eu vi um cidadão aqui da esquerda falar que os que não apoiam o Ciro Gomes são fanáticos do Lula, como já tinham antes falado que eram fanáticos da Dilma, né? Quer dizer, moral da história, todo mundo que não concorda muito com a sua sabedoria é um maluco. A gente não deve pensar assim, a gente tem que ficar de olho nos malucos, que os malucos também fazem história e muitas vezes fazem mais do que os sensatos. Então, esse movimento em prol da intervenção militar, ele é um movimento importante, que cresceu muito nesse período. E qual é o significado fundamental desse movimento? Ele é um movimento que, primeiro, é alimentado pelos chefes militares, inclusive os que estão criticando eles agora.
E é um movimento que é alimentado pela própria burguesia. A burguesia brasileira, internacional, sabe que na hora do vamos ver, na hora que as forças se enfrentarem, você precisa ter uma base nas ruas capaz de enfrentar a esquerda, porque senão você não vai conseguir fazer as coisas. Veja, o sintoma mais importante, né, da crise: a dificuldade que as Forças Armadas tiveram para reprimir o movimento dos caminhoneiros. Quando a gente estuda, né, o problema do fascismo, há uma coincidência entre várias pessoas que analisaram a questão, que falam o seguinte: o fascismo surge quando as forças de repressão tradicionais não dão conta de fazer o negócio. Quer dizer, quando você manda o exército, que é uma poderosa força de repressão, para reprimir um movimento grevista, e ele tem dificuldade de reprimir aquele movimento, porque ele pode rachar, porque ele pode ter um choque interno, porque a população repudia muito e ele não tem condições de fazer isso daí, você vai precisar dos malucos que vão lá, que não obedecem ninguém, que justamente porque são malucos, não querem saber e descem a porrada em todo mundo e tudo mais. E a burguesia brasileira sabe disso e por isso ela está estimulando essa extrema-direita. Ela está preparando uma situação de enfrentamento, né? Daí a importância da coisa. Uma coisa que ficou como um ponto de interrogação nesse sentido, que é muito importante aprofundar na análise, aprofundar com uma investigação dos fatos, eu quero dizer. É em que medida esse movimento de extrema-direita entrou em crise, por causa dos acontecimentos da greve dos caminhoneiros. Né? Que ele entrou em crise é fato. Agora precisaria ver qual é a profundidade da crise. E a profundidade da crise dificulta qualquer tipo de operação no sentido de um golpe militar. Porque você não vai dar um golpe militar contra toda a população sem ninguém nem aparecer apoiando a sua posição em favor do golpe militar. É impossível. Então, a análise desse movimento é uma coisa extremamente importante para o conjunto da esquerda. Amanhã, né, a crise se aprofunda, vamos supor, vamos criar um cenário, e vamos supor que com o aprofundamento da crise, a burguesia tem que aceitar que o Lula seja candidato. Se isso acontecer, a eleição vai ser uma guerra. Todo mundo acompanhou aqui a caravana do Lula para o Sul. Aquilo lá é só uma amostra grátis do que poderia acontecer numa verdadeira campanha eleitoral. Quem que vai impedir a campanha eleitoral? Os malucos. Esses malucos também, vamos entender uma coisa, eles são malucos, mas muitos desses malucos são da polícia militar, dos destacamentos, principalmente dos destacamentos de elite da polícia, né, da Rota e outras organizações, do BOP. São gente das Forças Armadas, sargentos, tenentes, etc. e tal. Quer dizer, eles são malucos, mas eles não são inofensivos. Eles são, inclusive, profissionais treinados para a violência. A gente viu. A deputada do PSOL, Marielle, foi morta com armas semiautomáticas do tipo usado pela polícia. 9mm, né? Inclusive se identificou que a munição usada fazia parte da munição registrada pela própria polícia. Os ataques à caravana do Lula foram feitos com armas parecidas com essa, também 9mm, que tudo indica que ou são policiais ou forças armadas. O ataque ao acampamento em Curitiba também com armas de fogo 9mm. Todos eles foram muito parecidos. Quer dizer, os malucos são policiais, são delegados de polícia, são soldados e oficiais da Polícia Militar e das Forças Armadas. Isso tem que ser cuidadosamente analisado para a gente não ficar vivendo aquela ilusão de que está tudo normal, está tudo tranquilo, né? Que nós vamos para o paraíso sem pagar ingresso, inclusive, de carona.
não vai acontecer. Nós temos que ver o que está acontecendo no país. Então essa questão da greve dos caminhoneiros é fundamental destrinchar ela cuidadosamente. Os companheiros no Brasil deveriam fazer uma série de matérias analisando cada um desses aspectos, né, para que a gente se esclareça. E eu acho até que nesse mesmo debate que nós estamos aqui, o pessoal deveria acrescentar informações que, com certeza, eles têm outras informações além daquelas que a gente viu até agora.